O tempo da Quaresma. O tempo da Quaresma é o tempo que a Igreja, em si, na Quaresma, nós participamos um pouco dos sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, que acontecerá na Semana Santa. Em tudo isso, nós sempre seguimos aquilo que a Igreja pede. A Igreja que é mãe, a Igreja que sabe das coisas, a Igreja que é o corpo místico de Jesus Cristo, segue aquilo que o próprio Senhor nos ensinou a fazer. A Quaresma, ela, diferente do que muitos pensam, ela foi um ato de amor dos cristãos para com Jesus Cristo. A Quaresma, ela foi e continua sendo algo de amor, um tempo de amor para com nosso Deus. Os primeiros cristãos sentiam necessidade de falar, de viver aquilo que Jesus viveu nos 40 dias. E sentindo esse desejo, essa vontade de viver aquilo que o próprio Cristo viveu, se mortificavam, faziam penitências, o jejum e a oração. E são coisas extremamente essenciais na Quaresma. É o tempo, como diz muitas músicas da Quaresma, eis o tempo de conversão. É o tempo de preparação para tudo aquilo que há de acontecer na Semana Santa e em preparação para o domingo de Páscoa. A Quaresma é um kairós para a Páscoa. Um kairós é basicamente quando se espera por algo que é muito importante. O kairós é o tempo que se espera para o acontecimento de algo. Então, quando nós vivemos a Quaresma com amor, nós vemos que ela é um kairós, é um tempo de amor. Por mais que as coisas que sejam ditas possam soar de modo ruim, mas é porque às vezes nós não temos esse amor maturo para entender. Quando nós falamos sobre fazer jejum, oração e esmola, nós queremos dizer viver aquilo que se fala no tempo da Quaresma e aquilo que realmente se deve fazer. O jejum, para que nós saibamos regrar os nossos corpos, regrar a nossa carne, o nosso espírito, para que nós saibamos controlar-nos e assim não somente nos ajudar, mas ajudar os nossos irmãos que tanto contam conosco para certas coisas e que nós sejamos verdadeiramente assim. Não façamos algo só porque a Igreja pede ou porque é um dever que é colocado. Não, façamos com amor, porque nós sabemos que o jejum e a penitência, que andam juntos, eles são um ato de amor. Quando nós amamos alguém, nós somos capazes de sofrer por essa pessoa. Santo Agostinho dizia: aquele que ama não sofre, e se sofre, ama o próprio sofrimento, porque sofre com amor, sofre sabendo por que sofre. Então, quando nós olhamos o tempo da Quaresma e vemos o que temos que fazer para amar Jesus Cristo, deixar as vontades da nossa carne, mortificar-nos, nós vemos o quanto nós somos menores, o quanto nós somos pequenos e o quanto o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu para a nossa salvação. Tempo de conversão, porque tudo isso que nós vamos viver é em prol da nossa conversão final, em prol de realmente entendermos que o nosso Senhor nos ama e amá-lo da mesma forma, mesmo que nós morramos tentando, como foram assim os santos, mas que nós saibamos que amamos o Senhor até o último segundo de nossas vidas. Pensar na morte acaba sendo uma ajuda para que nós nos convertamos. Pensar que a qualquer momento nosso Senhor nos chama para viver a vida eterna. E como nós estaremos? Em que estado a nossa alma se encontrará? Será que o Senhor vai nos chamar com orgulho de saber que nós tentamos, por mais caindo, nós tentamos ao máximo viver o Evangelho, viver aquilo que Ele nos deixou pela Santa Igreja, viver o amor a Ele e ao próximo? Será que o nosso Senhor, quando vier, ainda encontrará fé sobre a terra? Pensando que é o nosso coração, como está a nossa terra? Como vamos
regar, como vamos cuidar da nossa terra durante essa quaresma. A penitência ela é essencial, sem dúvidas, para que nós nos mortifiquemos e nos ajudemos e também ofereçamos esse pequeno sofrimento a Jesus Cristo, que com tanto amor mudou a nossa vida, toda a nossa história, tirou de nós a culpa do pecado e nos deu a graça salvífica. O quanto nós pensarmos nisso nos faz refletir e nos faz entrar dentro de nós e ver que a nossa alma, sempre repleta de pecados e de defeitos, ainda mais com tudo aquilo que acontece, por mais que nós venhamos à igreja, escutemos aquilo que o padre diz, façamos todos os ritos, nós ainda não entendemos o amor de Deus. Nós ainda não entendemos por que a morte de Cristo para a nossa salvação. Por que doar a sua vida? Por que doar a sua vida por nós? Então nós, na época da quaresma, refletimos isso e alguns de nós entendemos que é o amor. E com esse mesmo amor nós queremos oferecer os nossos sofrimentos, por menores que sejam, a Jesus, porque Ele assim nos amou. A leitura da quarta-feira de cinzas, que é o tempo em que se inicia a quaresma, ela trata muito bem na sua leitura e até mesmo na homilia do sacerdote, independente de qual homilia, é tratado com muito cuidado, porque o Evangelho e as leituras, o Salmo, é muito preciso, é muito cirúrgico para a nossa vida. E nos dá claridade para enxergar. Como diz na carta de São Paulo aos Coríntios, foi a leitura dessa quarta-feira, São Paulo fala principalmente sobre o jejum, sobre a penitência, também no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, em que São Mateus nos conta que Jesus Cristo disse: o que a tua mão esquerda faz que a direita não saiba. A esmola, aquilo que oferecemos ao Senhor e não nos vangloriamos. E também na primeira leitura, quando o narrador nos conta e nos fala que o Senhor, através do profeta, o Senhor nos pede: não rasguei as suas vestes, rasguei o vosso coração. Também em questão do jejum, para que nós paremos de nos vangloriar das coisas, para que nós deixemos o nosso orgulho de lado e que principalmente nós saibamos lidar com humildade e ser humildes principalmente perante de Deus. A humildade ela é a principal característica do cristão. É a principal força, porque na humildade ele vê o quanto Deus, enorme, grandioso como é, o ama, mesmo ele sendo insignificante. A humildade ela nos leva ao coração de Deus com muito mais facilidade. Nos faz compreender todos os mistérios do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E no Salmo, belíssimo Salmo, que diz: tende piedade de mim. Que nós tenhamos também essa coragem de, nessa quarta-feira de cinzas, de em todos os dias, em todas as quarta-feiras, em todas as quaresmas, mas especialmente nessa, começar refletindo e pedindo: Senhor, tende piedade de mim. Que nós procuremos sempre a conversão em todos os momentos. Procuremos a confissão com o sacerdote. Procuremos sempre a oração com Cristo íntimo, mas que nós procuremos ainda mais viver essa quaresma como diz a Santa Mãe Igreja, no jejum, na oração e na esmola.